Em 1 Pedro, capítulo 2. Você já orava por mais esse dia, o Senhor nos concedeu. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento, Pai, que o Senhor nos concedeu de ouvir a sua voz, Senhor. Pedimos a sua graça, pedimos, Senhor, a sua sabedoria, Pai. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção, Senhor. Que a palavra do Senhor seja clara aos nossos ouvidos, Senhor. Transforma, Senhor, cada um de nós, Pai, a sua imagem, da sua semelhança. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, não se perca, Senhor, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nas últimas duas oportunidades, eu falei sobre como Pedro vai encorajar a igreja que passa por um momento de provação, de tentação. O primeiro capítulo, Pedro, ele vai encorajar a igreja dizendo: vocês podem se alegrar na presença de Deus, porque o Senhor Deus é grande em misericórdia. Ele pode dar misericórdia para você. Vocês podem se alegrar em Deus, porque vocês são protegidos pelo poder de Deus. Vocês podem se alegrar porque o Senhor Deus te restaurou, te regenerou, te deu uma nova vida. Nos capítulos 13 ao 16, o apóstolo Pedro, ele vai doutrinar a igreja e ele vai explicar duas doutrinas básicas que a gente já aprendeu aqui, que é a obediência e a santidade. Então, o princípio da carta é o seguinte: é encorajar, doutrinar e aplicar. Nós estamos agora na aplicação. O que eu e você vamos fazer a partir dos ensinamentos que tivemos de todos esses anos de leitura bíblica e das últimas quartas-feiras. Então, o apóstolo Pedro, ele vai começar a sua carta dizendo assim: amados, na minha versão King James, eu exorto vocês, eu incito vocês, eu provoco vocês, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Vocês são peregrinos nessa terra. Vocês estão aqui de passagem. Não é seguro fazer uma casa em cima da ponte, porque ponte é lugar só de passar. E Pedro está falando assim, eu quero que vocês prestem bem atenção. Vocês não são daqui. Vocês não são daqui. Vocês estão vivendo na terra, mas vocês não são da terra. Vocês são cidadãos do céu. Vocês foram comprados pelo bom preço. E por que ele está falando isso? Porque desde quando Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus fez uma promessa para os discípulos. E qual era? Fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam do alto o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. O que aconteceu quando o povo recebeu
eles foram para todos os lados. Então, o que Deus fazia no meio da igreja, Ele começou a fazer agora no mundo. Vou repetir. O que Deus estava fazendo dentro da igreja, quando o Espírito Santo desceu, Deus começou a fazer isso no mundo, através dos discípulos. O povo agora, ele está sendo perseguido, ele está sendo afrontado, assim como foi quando Paulo perseguia a igreja. Nesse momento, aqui por volta do ano 64, onde o imperador Nero de Roma, ele persegue a igreja de um jeito que essa perseguição ela só vai acabar com o reinado de Trajano no ano 300. E todo esse tempo a igreja ficou perseguida. E em todo esse tempo a igreja estava caminhando. Em todo esse tempo a igreja estava não em um lugar só, mas caminhando e anunciando a palavra de Deus. Porque nada pode parar a igreja. Porque nenhuma perseguição parou a igreja e não vai parar. Não parou naquele tempo e não vai parar hoje. Porque nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, Pedro ele sabe que a igreja está sendo perseguida. E aí ele escreve essa igreja de uma forma circular. E escreve algumas igrejas da Bitínia, da Galácia, da Ásia Menor. Ele vai ensinando para o povo que é o seguinte: vocês são peregrinos nessa terra. Vocês são peregrinos nessa terra. Tudo vai passar, mas o Senhor, Ele vai permanecer para sempre. Olha lá. O segundo ponto. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: vocês precisam deixar as paixões da carne que lutam contra a alma. O que é isso? O que é alma? O que é alma nesse contexto? É a própria pessoa. Porque a gente não percebe que os problemas e pecados que a gente abraçou e tem como bichinho de estimação, não destroem somente quem está do lado, mas destrói você. E isso acontece por falta do nosso interesse em buscar o Senhor. Isso acontece porque nós não dedicamos tempo ao Senhor. Então, na minha visão, depois que eu tive a oportunidade de estar onde eu estou trabalhando hoje, eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas superiores, e é muito estranho que as pessoas mais inteligentes não conhecem o básico que nós aprendemos aqui, nas EMAC, nos cultos, no GC. Eles não têm esse entendimento. E se tem, é um ensinamento distorcido. Então, nós temos dois problemas aqui. Primeiro, desmentir o que foi pregado, para aí sim conseguir pregar o verdadeiro Evangelho. São dois trabalhos. Antes a gente só tinha um, que era só pregar. Agora a gente tem que ensinar para o povo que o que eles aprenderam é errado, para começar a ensinar um verdadeiro Evangelho. E o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: vocês estão pensando isso porque vocês estão deixando que as suas vontades carnais impeçam vocês de entenderem a mensagem. O segundo ponto que nos fazem não deixar as vontades da carne de lado é o nosso próprio mau caráter. E isso é muito pesado, porque antigamente, já foi até dito aqui,
Antigamente o cristão chegava em qualquer mercearia e todo mundo acreditava, mesmo que ele pedisse fiado, que ele pagaria. Hoje, ninguém quer fazer isso com o cristão. Ninguém quer fazer isso com o crente. E isso é problema do diabo? Não. Isso é o nosso caráter. Fomos nós que erramos. Por isso, temos dois trabalhos. O primeiro, de desmentir para conseguir pregar a verdade. Então o apóstolo Pedro ele vai dizer o seguinte, no versículo 12: agora, a nossa maneira de viver, ela tem que ser exemplar, ela tem que ser reta, ela tem que ser fina. Por quê? Porque nós andamos no meio de pessoas que não conhecem o Evangelho. Então você está há 5 anos na sua faculdade, então você está há 3 anos no seu trabalho, então você está há tantos anos em tal lugar e ninguém sabe que você é crente. Onde que nós estamos errando? O pastor Presley Camargo ele disse uma vez que ele não conhece a Deus. Um homem com mais de 40 anos de ministério, ele disse: eu não conheço a Deus, porque eu leio sobre pessoas que conhecem e eu não sou igual a eles. A nossa vida tem que ser um exemplo para quem está de fora, porque quando eles virem as boas obras em nós, eles vão glorificar a Deus. Eu lembro de um missionário, David Livingstone. Ele chega na África para pregar. Ele fica 30 anos pregando na África. Quando ele morre de tuberculose, se não estiver enganado, depois de um tempo, outro missionário vai pregar naquele lugar e falando de Jesus. E o pessoal falou assim: espera aí, eu já ouvi falar desse cara, inclusive ele já comeu aqui com a gente, nós tocamos nele, nós abraçamos ele, nós falamos com ele, nós bebemos com ele, nós estávamos com ele. Olha só, o povo ouviu de Jesus e disse assim: eu já vi esse cara, mas não foi Jesus que apareceu lá, foi um missionário. Depois de 30 anos, eu pergunto: como está a nossa vida? Como está o nosso testemunho? Como que as pessoas nos enxergam? Como que as pessoas, ou como que nós pregaremos um Evangelho que transforma, se nós mesmos não fomos transformados? E o apóstolo Pedro está dizendo: vocês precisam largar as paixões, porque elas estão acabando com a sua alma, estão acabando com você, estão te destruindo. E o problema agora não é mais não ter uma saída, porque agora nós temos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar uma saída, para nos dar um escape dessa provação. Porque nós estávamos caminhando, ou melhor, correndo em direção ao inferno. E o Senhor Jesus colocou a mão em nós e disse: você não vai mais. Existe salvação para você. Agora nós precisamos decidir em buscar o Senhor e viver de uma maneira em que agrade Ele. Todo mundo aqui lembra que quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro estava olhando Jesus de longe. E aí os soldados romanos levando Jesus para o Calvário. Uma das mulheres lá olhou para ele e falou assim: eu conheço você. Você não é o cara que estava lá com o Nazareno? E ele falou: não, eu não. 3 vezes perguntaram isso. E na última disseram assim: com certeza era você que estava com ele, porque você fala como ele, você anda como ele. Por mais que Pedro errou, Pedro tinha as marcas do Senhor. Porque a vida cristã
ela não é baseada em 100% de a gente estar em pé. Porque a Bíblia diz que o justo até cai. Até 7 vezes o justo cai. Mas às 7 o Senhor levanta. Como já foi dito aqui pelo nosso pastor Fábio, não é para você querer viver uma vida de santarrão. Não é isso. É para você ser separado. É para a sua vida ser consagrada ao Senhor. Seremos glorificados no dia que o Senhor Jesus voltar. Mas até lá, procuraremos viver uma vida santa, apesar de nossos pecados, apesar de nossas falhas. Porque o pastor que prega, ele não é santo. O pregador que prega não é santo. Estamos todos em um processo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos lá para o primeiro ponto. Somos peregrinos nessa terra. E o que é ser um peregrino? É literalmente não fazer parte do lugar que você está. Eu sou de São Paulo. Se eu for visitar os meus pais no Ceará, eu sou de lá. Eu estou passeando. Estou peregrinando. Um dia eu vou ter que voltar para minha casa, que é aqui em São Paulo. E o apóstolo Pedro está dizendo assim, ó, vocês têm que ter esse sentimento. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1:23, ele vai dizer o seguinte: eu sei perfeitamente, eu tenho toda a certeza do mundo, que é muito melhor eu estar com o Senhor do que estar aqui com vocês. Olha só. Mas aí, pela vontade dele ministrar, ele fala que é melhor ficar. Mas olha só o primeiro sentimento dele. O primeiro sentimento dele é o seguinte: olha, se eu pudesse, eu estaria com o Senhor hoje. Se eu pudesse, eu largaria tudo para estar com o Senhor hoje. Porque é infinitamente melhor estar com o Senhor do que estar aqui nessa terra. No Salmos 84, um dos Salmos dos filhos de Corá, um coral vai cantar. Coloca para mim, por favor. Salmos 84. Eu acho que para nós que frequentamos a igreja, ficou muito claro para a gente que a gente não tem mais expectativa em um culto. E a gente vem aqui, e isso eu estou falando de mim. A gente vem aqui porque a gente aprendeu a estar no culto, às quartas-feiras, às 8 horas. Não viemos aqui para entregar o verdadeiro louvor ao Senhor. Olha lá. Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Isso aqui é um salmo, tá? Que eu não vou cantar porque minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Será que esse sentimento, essa palavra me doeu muito, porque já tem meses que eu estou com ela. Eu confesso que tem uns meses que eu não saio de 1 Pedro. Já perdi as contas de quanto tempo eu estou tentando terminar essa carta e não consigo. E essa mensagem está no meu coração. Meu Deus, será que eu entendi que eu não sou daqui? Será que eu ainda entendi que a minha vida, ela não é aqui? O apóstolo Paulo disse assim, ó: o homem, ele é muito insensato, ele é muito fraco de pensamento, se ele busca o Senhor somente aqui, nessa vida. Como a gente canta várias vezes, que a gente não quer as mãos do Senhor, nós queremos o coração dele. Mas será que nós realmente temos esse sentimento? Ou será que o problema
é que o mundo tem nos atraído mais que a presença do Senhor. Então nós gastamos mais tempo fazendo o que Deus jamais faria. Então nós gastamos tempo nos lugares onde Deus jamais iria. Então nós gastamos tempo falando o que Deus jamais falaria. Será que entendemos que somos peregrinos nessa terra? Será que nós entendemos que amanhã a gente não vai estar vivo? O amanhã não existe. O nosso dia mais importante é hoje. Busque o Senhor hoje. Acredite no Senhor hoje. Busque ao Senhor hoje. Ei, vocês são peregrinos nessa terra. Há um lugar preparado no céu para nós. A nossa vida não é aqui. Deus tem muito mais para nós. Jó, depois de passar por todas as provações, no capítulo 42, verso 5, ele vai dizer: até hoje eu só ouvi do Senhor, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Meu Deus, como essa palavra me quebrou. Porque eu não entendi que eu sou peregrino nessa terra. Porque eu ainda estou gastando tempo buscando as coisas dessa vida. Eu ainda estou perdendo tempo com coisas que vão passar. E estou deixando de lado aquilo que realmente importa, que é o Senhor. Vamos lá para o segundo ponto. Vocês precisam largar. Isso é o apóstolo Pedro falando. Vocês precisam se abster das paixões da carne. Por quê? Porque elas lutam contra vocês mesmos. Então, quando a gente lê Gálatas capítulo 5, lá tem uma coleção de coisas. De todas aquelas coisas, de todos aqueles problemas, acrescenta mais 10. Esse é você lá. Aquele texto lá é seu. Aquele texto é o meu e o seu reflexo. Então em nós, na nossa carne, há um sentimento de desonra, há um sentimento de luxúria, há em nós o sentimento de não buscar a Deus. Pode colocar para mim, Gálatas 5, por favor. Gálatas 5,16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Próximo. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, Paulo falando, como já vos preveni antes: os que praticam, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, todas essas palavras aqui, acrescentadas mais 10, é eu e você. Quem conseguiu se enxergar aqui? Porque esse é o primeiro passo para encontrar a graça do Senhor. Esse é o primeiro passo de encontrar a graça do Senhor. Senhor, eu não sou esse homem perfeito. Senhor, eu não sou essa mulher perfeita. Senhor, eu sou essa pessoa e mais um pouco.
Então, quando a gente vivia no mundo, e quando a gente vivia nas práticas que não agradavam a Deus, aonde o ilícito era mais fácil, onde ganhar dinheiro era mais fácil, onde o prazer era mais fácil, onde nós tínhamos tudo que o mundo poderia oferecer, mas não tínhamos a presença do Senhor. Será que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor está falando para nós: vocês precisam se abster de suas paixões, das vontades que lutam contra a própria vontade de Deus. Estamos vivendo simplesmente a vontade e não na vontade de Deus. Olha só, Salmo 119, verso 9 e 12. Esse texto é um texto que eu, quando me converti, lia todos os dias para mim mesmo. Porque às vezes a gente olha alguém citando algum versículo, citando alguma passagem, só que a gente não para entender que essa pessoa leu tanto esse versículo que virou parte dela, virou o sangue dela isso aqui. E todos os dias eu li esse versículo. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra? Próximo. De todo o coração eu te procurei, não deixes que me afaste dos teus mandamentos. Em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti. Todos os dias eu lia esse texto para mim. Então, jovem, como que você vai guardar seu coração hoje? Como que você dará orgulho aos seus pais? Como você se dará valor vivendo conforme a palavra de Deus? Porque não existe outro caminho. Porque não existe outra palavra senão a palavra do Senhor, que salva, que cura, que liberta, que transforma. Como o jovem vai purificar o caminho? E jovem é eu, é a irmã Irani, é a irmã Ani. Porque nós somos jovens na presença de Deus, amém? O Senhor falou que a gente tem que ser como criança na presença dele. Como vamos purificar o nosso caminho? Vivendo conforme a palavra do Senhor. Porque em nós existe o sentimento de querer até fazer o bem, mas a nossa carne é fraca. E isso não é jargão, é verdade. A nossa carne é fraca. Tudo bem que você dá força para ela, mas todos os dias a nossa carne, ela não quer Deus, ela não quer o Senhor, ela não quer honrar, ela não quer estar na presença de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: em mim tenho desejo de fazer o bem. Eu luto todo dia para fazer o bem. Eu acordo pensando em fazer a coisa certa. Eu durmo pensando em fazer a coisa certa. Eu fico rodeado de pessoas que querem também fazer o certo, mas por mais que eu queira, eu não consigo, porque o pecado está dentro de mim. Mas como o jovem vai purificar o seu caminho? Vivendo conforme a palavra de Deus. E toda vez que o jovem pecar, isso eu e você e o meu filho, que é jovem, toda vez que pecarmos, nós vamos falar como o apóstolo João disse em sua primeira carta, que se pecarmos, nós temos um advogado fiel e justo. E se pedirmos perdão,
Ele nos perdoa, Ele nos transforma, Ele nos liberta. Só basta querermos. Porque no dia em que o Senhor Jesus voltar, você e eu não poderemos dizer: Senhor, eu não te conheci, Senhor, eu não tive oportunidade, Senhor, não me falaram que era para me fazer isso e isso. Porque a Bíblia diz que o Senhor foi revelado, Jesus foi revelado, e não só em carne, mas a criação revela as obras de Deus, para que todos os homens sejam indesculpáveis diante da presença dele. Então, quando Deus olhar para mim e dizer assim: você está condenado, eu não vou poder falar: Senhor, me dá uma chance. Eu não vou poder falar: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Porque eu vivi 80 anos da minha vida, 90 anos, 100 anos da minha vida, com oportunidades de buscar o Senhor, de deixar as paixões, de desencantar do mundo. Mas eu não fiz isso. Isso está prejudicando você. O que é bonito, um dia vai ficar feio. Um dia, o que tem vai acabar. Quem entendeu? Amém. Mas o Senhor, Ele não tem fim. Quando eu era mais novo, eu não entendia quando meus pais me repreendiam. Mas depois de adulto e depois de virar pai, eu entendi que todo o aconselhamento, que todas as palavras, que até os momentos de surra me fizeram chegar onde eu cheguei. E a Bíblia diz que o Senhor só repreende a quem Ele ama e quem é filho dele. Então, se hoje nós estamos ouvindo uma palavra que parece ser pesada, isso é amor de Deus. Isso é amor que o Senhor tem por nós hoje. E eu não entendia quando meu pai me repreendia. Mas hoje eu entendo. Era amor. Era amor porque quem não entendia era eu. Eu lembro que uma vez eu inventei de sair com a rapaziada. E nesse dia a gente bebeu muito e tal. Uns parceiros, umas meninas e tal. No outro dia, quando eu cheguei em casa, o meu pai, ele fez uma coisa que até hoje eu não esqueço. Nesse dia, ele não levantou a voz. Nesse dia, ele não me bateu. Nesse dia, ele não me deixou trancar em casa. Nesse dia, ele não fez nada comigo. Nesse dia, ele falou assim: ó, eu sei o que você fez ontem. Acabou. Eu sei o que você fez ontem. Eu não estou te julgando por isso. Eu estou falando que eu sei o que você fez ontem. Mas eu te amo. E naquele dia eu descobri que a palavra certa dói mais do que um tapa, do que uma chinelada, do que uma varinha. Então, se hoje o Senhor está nos repreendendo, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer nos ver bem. Amém? Beleza, está muito bonito, o Senhor está chamando, glória a Deus. E agora, o que você vai fazer com esse amor aí? Uma vez eu ouvi uma frase que eu também não esqueci, que é o seguinte: todas as vezes que a gente não prega para ninguém no dia, se você passa o dia inteiro sem falar de Jesus, você é um egoísta. Olha, porque você encontrou salvação, você encontrou água para beber, você encontrou pão para comer e não quer falar para ninguém
onde encontrar pão e onde encontrar água. Somos egoístas ou não somos? Passamos o dia inteiro sem falar, Senhor. Aí talvez você diga assim, mas eu não sei falar. Então pregue com as suas atitudes. Daniel, quando ele é levado cativo para a Babilônia, e o rei Nabucodonosor, ele troca o nome de Daniel, troca o nome de outros jovens, como Ananias, Misael e Azarias. Mesmo na Babilônia, Daniel não deixou de dar exemplos. Ele não pregava, deixa eu falar. Ele não pregava, mas as atitudes dele ensinavam muito mais do que suas palavras. Porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu e você somos cartas abertas. Então, irmão, tem gente que nunca vai ler a Bíblia, mas pode ter certeza, ele vai ver você no Instagram, vai ver você no Instagram, vai ver você na faculdade, vai ver você no trabalho, vai ver você na rua. E isso é uma pregação também. Nós precisamos entender que o Evangelho não é sobre nós, é sobre as pessoas. Então, se o que eu quero fazer desagrada ao irmão que está do meu lado, então eu não vou fazer. Isso é maturidade. Isso é entender que o Senhor Jesus salvou você e salvou o irmão do lado. Paulo vai dizer o seguinte: se comer carne escandaliza seu irmão, então é melhor que você não coma. É muito melhor praticarmos, é muito melhor as pessoas verem em nós a diferença do que somente em nossas palavras. Então Daniel está na Babilônia, um lugar onde não glorificavam a Deus, mas naquele lugar o rei Nabucodonosor entendeu que Deus era na vida de Daniel, porque o rei teve um sonho meio louco, chamou todos os magos daquele tempo e falou: eu quero a interpretação desse sonho. E aí ninguém soube. Chamou Daniel reuniu os outros 3 jovens e foram orar. No outro dia eles entregaram a palavra. E então, palavras do rei Nabucodonosor: o Deus de vocês realmente é o verdadeiro Deus. As atitudes de Daniel pregaram mais que suas palavras. Por que não falar também de José, como já foi ministrado aqui? José era um homem de Deus, foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado no lugar em que muitos aqui de nós, e até eu, não suportariam um dia. Mas a Bíblia diz que houve um tempo de seca no Egito. E a única pessoa que apresentou um plano excelente para lutar contra aquela seca foi quem? Foi José. E aí a Bíblia diz que o rei honrou José. Palavras do rei: depois de mim só tem você, e depois de você só tem eu. E aí o rei pega o seu anel, o anel do rei, e entrega para José. E a partir daquele momento, todos os povos entendiam que aquele cara era diferente, porque a presença de Deus estava com ele. Porque por mais que ele não falasse, as atitudes, o jeito dele, pregavam mais que suas palavras. Então o Senhor Jesus, Ele vai dizer assim para nós: vocês são luz do mundo. Quando Jesus ele é
Batista, ele começa o seu ministério de pregação, e aí, no livro de Mateus, capítulo 4, ele começa a pregar. Pode colocar para mim, por favor? Mateus 4. Agora falando de palavras e atitudes. Jesus, ele começou a pregar. Jesus então foi conduzido pelo Espírito, versículo 12, perdão. Jesus, entretanto, ouvindo que João Batista estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Agora, assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha lá, Jesus não faz nada à toa. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Olha só, Jesus está dizendo assim, o povo vive em extrema escuridão, o povo, os gentios, vivem sem luz, sem caminho, sem direção. Mas eu sou a luz, mas eu sou o caminho, mas eu sou a verdade. E mais do que isso, ele disse em Mateus 5,14 que nós somos a luz do mundo. Quem entendeu? Jesus foi iniciar o seu ministério dizendo: eu sou a luz. E depois ele vai dizer: vocês também são a luz. Amém. Porque esse povo que está em trevas precisa de luz. E vocês são essa luz. Não é prudente colocar uma luz, um candeeiro embaixo da mesa. O certo é colocar onde? No lugar mais alto, para iluminar todo o quarto, para iluminar todo lugar. E o Senhor Jesus está dizendo: vocês são essas pessoas. Porque nós fomos iluminados, nós fomos salvos pelo Senhor. Entendemos que a salvação de Deus nos alcançou. E a Bíblia diz que o povo que estava em extrema trevas e escuridão, um dia encontrou a luz. Então, precisamos manter a nossa vida em conformidade com a palavra de Deus, porque através de nós, pessoas conhecerão o Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a carta a Filemon, ele vai dizer o seguinte: eu estou aconselhando você, Filemon, a receber esse meu irmão chamado Onésimo. Eu estou enviando ele como se você estivesse me recebendo. Por quê? Porque eu estava na prisão em Roma e esse cara era meu companheiro. Lá na prisão eu preguei para ele e ele foi iluminado. A vida do apóstolo Paulo, mesmo no momento de dificuldade, salvava pessoas, salvava vidas, porque a mensagem do Senhor, ela continua, independente se estamos bem ou estamos mal, porque a luz, ela continua brilhando. Quando está uma tempestade brava, está um nevoeiro bravo, o céu está escuro, ninguém vê nada, está todo mundo com medo, aquela tribulação. Mas se você voar um pouco mais alto, se você sair dessa turbulência, você vai ver que o sol continua brilhando. E isso é a mensagem, isso é as boas novas do Senhor. Porque Paulo estava na prisão, mas estava iluminando as pessoas na prisão. Então o Senhor Deus está nos dizendo: a nossa vida precisa glorificar o Senhor.
Porque pessoas precisam conhecer a Deus através de nós. Nós seremos o canal de bênção para que as pessoas encontrem o Senhor. Então, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria as marcas de um cristão. E a marca do cristão é: ele não se amolda aos padrões do mundo. Ele não tem prazer naquilo que Deus não tem prazer. Ele não fala o que o Senhor não falaria. Amém? Amém. Nós somos a luz do mundo. As pessoas precisam encontrar Jesus através de nós. As pessoas precisam entender que vale a pena servir o Senhor, olhando para a sua vida. Porque de que vale a gente pregar que Jesus salva, liberta e transforma? Só que Ele não fez isso aí em nós. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Em outro momento Jesus vai dizer assim: eu vos dou exemplo, para que conforme eu fiz, vocês também façam. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa régua. Jesus é o nosso parâmetro. E é por Ele que temos que viver e permanecer. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor me deu. Que o Senhor continue nos abençoando, nos concedendo sua graça e sua misericórdia. Amém? Eu queria orar por vocês. Pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. E eu quero fazer um convite para você que entendeu que você é um peregrino nessa terra e que vale muito mais a pena servir o Senhor do que viver esse mundo perdido. Porque os nossos dias não são diferentes dos dias em que o apóstolo Paulo estava pregando. Nós ainda vivemos em perseguições. Eu estava lendo um artigo da CPAD de um pastor russo que foi um ex-agente da KGB. Ele pregava num lugar na Ásia Central onde os cristãos tinham que fazer o seu culto em silêncio, porque se fizesse um barulho mais alto, a igreja seria denunciada, a igreja seria fechada. Meu Deus, aonde nós estamos? A gente pode andar com a Bíblia, a gente pode glorificar Deus, a gente pode fazer barulho na presença de Deus, mas ainda não entendemos que somos peregrinos nessa terra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, nós te agradecemos, Senhor, por esses ensinamentos, Pai. Pedimos, Senhor, que essa palavra, Senhor, não saia dos nossos corações, Senhor, que ela cresça, Senhor, e dê frutos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, guarda o nosso coração, guarda, Senhor, os nossos olhos, Senhor, porque nós precisamos te enxergar, Senhor. Senhor, guarda os nossos ouvidos, Senhor, porque nós precisamos te ouvir, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas mãos, porque nós precisamos te tocar, Senhor. Senhor, guarda os nossos pés, porque nós precisamos correr para o Senhor, Pai. Senhor, guarda o nosso nariz para sentir o seu bom perfume, Deus. Guarda a nossa boca, Senhor, para anunciar as suas boas palavras, Senhor. E guarda o nosso entendimento, Senhor, para conseguir te compreender, Pai, e saber que é muito melhor, Senhor, que é infinitamente melhor estar na sua presença, Senhor, do que em qualquer outro lugar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.